Fala trader, tudo bem com vocês? Marcelo Toda Eduardo Educacional com mais um vídeo sobre Renko, gráfico 6P e Candle. Vamos fazer aqui uma comparação rapidinha aqui. Deixe-me sair da tela. Vamos lá. Olha aqui, ó. O que nós temos aqui na tela? Eu marquei o lado esquerdo para que a gente tenha a mesmíssima posição do gráfico. E do lado direito, o rosa também mostra a mesma posição, tá bom? Lembrando que aqui eu estou com 6R, significa que cada barrinha do gráfico de Renko tem 2,5 pontos, enquanto que no 6P eu tenho, cada barrinha aqui no 6P tem 3 pontos. Portanto, esse Renko é meio ponto menor, o que deveria ter muito mais barras aqui do que nesse cara, do que no ponto, mas é o que a gente não vê. E aqui é o candle normal, que a gente sabe que flutua com o tempo. Então repare uma coisa para vocês verem aqui. Olha como é que o gráfico de Renko é muito semelhante ao gráfico do 2 minutos de candle, tá? Ou seja, eu digo em termos de quantidade de barras e etc., a leitura do movimento. Só que a gente vê aqui que o 6P compartilha literalmente a mesma quantidade de barras, tá? E aí fica aquele negócio, vai, vem, vai, vem, vai, vem. Então, qual que é a minha proposta para vocês aqui? É a gente escolher uma área, por exemplo, vamos pegar deste ponto até talvez aqui, e aí a gente então amplia, olha lá, para a gente garantir que a gente está no mesmo intervalo entre as verticais rosinha e amarelinha aqui, ó. Ele já mudou nos outros gráficos, é só a gente abrir agora, ó, e posicionar para que a gente consiga ver todo mundo. Aí as linhas horizontais amareladinhas ali, a mostardinha, vocês conseguem ver que a gente está praticamente na mesma escala, certo? Praticamente na mesma escala, o que significa dizer que a gente está com a escala de preço muito alinhada, tá? Então vamos ver, dar uma olhadinha aqui, só ajustar aqui, agora ajustar na horizontal, deixe-me pegar aqui, mais um pouquinho. Aqui, tá vendo? Ó, eu tô querendo colocar para vocês exatamente o que nós temos. Pronto, aqui, ó. Nós temos as mesmas figuras dos dois lados. Então, reparem só para vocês verem uma coisa aqui. Olha aqui, por exemplo, que a gente tem este fundo. Eu vou até colocar outra barra aqui para que a gente não tenha dúvida de onde a gente está falando, tá? Vou colocar esse cara aqui de... Eita, o que aconteceu com ele? Volta... Vou colocar esse cara aqui de novo, vamos lá. Colocar ele aqui, escolher aqui uma cor cian. Pronto, olha lá, ó. Nós estamos aqui, ó. Olha só, ele fez um fundo, vou chegar um pouco para cá, ó. Ele fez um fundo aqui no candle e a gente consegue ver no 6P e no 6R, percebe? Agora, olha a diferença dos dois. Vamos lá. Aqui ficou claro para nós que ele fez um fundo e voltou. Concorda comigo? Ó? Fez um fundo e voltou. Aqui nessa barrinha amarela. Vou colocar aqui, ó. Fez um fundo e voltou. Ficou claro, não tem dúvida. Aqui, por exemplo, ele desceu e ficou titubeando aqui. Será que vai? Será que não vai? Será que vai? Será que não vai? Então, gerando aquela dúvida macabra para nós aqui no 6P. Enquanto, mesmo meio ponto menor do que o 6P, a gente vê o que? O rabicó aqui do candle, do gráfico de candle, no gráfico de Renko, o que traz para nós a sensibilidade. Aí você fala, pô Marcelo, mas ele deixou um rabicózinho aqui também avisando que ia subir. Não necessariamente, não necessariamente, tá? Ele poderia ter ficado aqui, ó, fazendo uma lateralização aqui, ó, infinita. A gente não sabe, o gráfico não canta a bola para a gente. Por quê? Porque aqui, ó, olha lá, ele fez um rabicó em cima, fez um rabicó embaixo, fez um rabicó em cima, fez um rabicó embaixo, fez um rabicó em... Você não sabe o que está acontecendo. Já aqui é um pouco diferente, ó. Esse é o famoso candle padrão que eu falo com vocês, ó. Estávamos numa descida e ele reverteu para cima, tá? Eu estou fazendo esse vídeo só para lembrar vocês que foi pedido aí alguns caras, eu não consegui perceber direito a vantagem, para mim 6P ainda continua sendo mais legal, blá, blá.
cada um com seu cada um, tranquilo? Para mim não tem problema. Agora, eu quero mostrar para vocês a vantagem que o Renko tem sobre o 6P, inclusive também sobre o gráfico de candles, tá bom? Então é essa diferença que eu quero mostrar para vocês. Então, eu já começo a trazer uma vantagem para vocês. Olha que depois dessa subida aqui, ó, vamos marcar aqui com uma seta, né? Ó. Olha que depois dessa subida aqui, vamos ver o que vai acontecer nesta subida aqui, tá? Reparem só vocês. Olha a quantidade de sombras superiores e inferiores que a gente vê no candle, deixando a gente malucão. Por exemplo, será que aqui era uma entrada? Ó, você coloca uma compra aqui e ele começa a descer, ele te pega. Se isso aqui foi em velocidade relâmpago, velocidade de flash, você foi estopado. Você mal começou a ganhar e foi estopado, porque você acreditou que ele estava fazendo isso daqui, ó, e ele não fez, tá? Então, assim, esse é o problema que a gente chama de ruído. Existe muito ruído por causa das sombras. Agora, vamos lá. Por que que no candle tem uma vantagem que eu adoro aqui? Olha a quantidade de sombra que ele fez em cima no mesmo nível. Caiu. Quantidade de sombra que fez em cima. Caiu. Quantidade de sombra fez em cima. Caiu. Isso é aqui a beleza. Quantidade que fez embaixo. Subiu. Quantidade que fez embaixo. Subiu. Essa que é a beleza do candle. Tá? Por outro lado, no meio do caminho entre uma virada e outra virada, você tem uma série de sombras no meio do caminho que fala, é para entrar, não é para entrar, é para sair, é para ficar, entendeu? É a dúvida que gera. Já no 6P a gente não tem isso, é muito mais tranquilo. Só que o que ele faz? Lateralização. Ele chega a lateralizar como o gráfico de candles. E isso aí é que dá a confusão na nossa cabeça. Tá bom? Essa é a que dá a confusão na nossa cabeça. E a gente fica, e aí? Será que vai? Será que não vai? Será que foi? Aqui, ó, por exemplo, aqui você pode ter colocado uma compra, ele foi. Se você não colocou no seu ponto de entrada para se proteger, porque você fica na dúvida, né? Mesmo porque você está operando contra a tendência, o que aconteceu? Ele voltou com tudo e fechou em cima de você. Enquanto que se a gente olhar agora no gráfico de onde é que estamos aqui, a gente estava falando desse ponto aqui, né? Vamos colocar ali, ó. Enquanto que se você olhar no gráfico do Renko, ó, essa sombra apareceu aqui. Perfeito, certo? Essas sombrinhas todas não aparecem aqui, tá? Essa volta e essa vinda, ou essa dúvida cruel que ele fez aqui, ó, com você, na verdade, o que ele fez? Ele subiu, veio aqui para baixo. Se você domina o conhecimento do Renko, você sabe que essa volta pode ser normal, ou seja, ele está descendo. Se ele desceu, você coloca uma venda aqui e vai embora com ele. Se ele não desceu tudo isso, o que ele vai fazer? Ele vai voltar. O que você faz? Mete uma compra aqui. E não só isso, esse pavio que ele deixou aqui, ó, é perfeito para você saber que o mercado simplesmente veio buscar a força para ir embora para cima, tá? E aí é aí que eu chamo para vocês aqui, isso aqui também é um candle padrão, só que é um candle padrão de continuidade. Isso aqui é o candle padrão touro, né? Ele fez aqui essa sombrinha aqui e foi embora. Então a gente tem o candle padrão touro aqui embaixo, que são esses três camaradas aqui. A gente tem o candle de continuidade aqui e a gente tem o que eles chamam de candle padrão urso, né? Que aí seria uma patinha, né? Que aí seria assim, né? Você tem um dedinho do urso embaixo, a palma da mão do urso embaixo e outro dedinho do urso embaixo. É literalmente o touro invertido. Ou tem gente que chama de touro invertido, tá? Ou seja, também é um candle padrão aqui em cima. A gente tem outro candle padrão porque deixou aquela sombra convidativa, falando, ó, eu só vim estopar os últimos caras porque eu tô indo para baixo. Tá? Foi isso que ele está falando com vocês aqui, ó. Ele falou assim, ó, eu só vim dar o último stop para trazer todo mundo para baixo. E aí ele pegou então, varreu todo mundo e foi embora. Portanto, não fica dúvida do movimento do candle aqui. Olha só como é que ele puxou, fez aquela repescagem, você conhece o padrão do candle, ele trouxe para baixo para você, fez uma repescagem de continuidade, foi embora, nasceu, desceu mais um pouco.
Quando ele começa a voltar, aí é aquela história que eu te falo. Como que eu sei que ele desceu demais? Mede aí com o meu Fibo... Eita, não saiu de novo com o negócio aqui. Você mede com o Fibo AB aqui, ó, afastando ele um pouquinho. Aqui, ó, ele veio no primeiro alvo, tá? Deu essa pernada toda para você aqui. Se você entrou aqui em cima, tá? Vamos dizer que você entrou aonde aqui no candle padrão, você entrou aqui, ó, né? Espera aí, vamos tirar esse cara da frente, tá me atrapalhando. Tá aqui, ó. Aqui, ó. Então você viu essa formação. Vamos dizer que você entrou aqui porque você sabe que é descida, então as chances são boas aqui. Se você tiver alguns indicadores como eu tenho, você sabe que provavelmente uma entrada boa teria sido em algum lugar aqui. Então digamos que a gente entrou aqui, foi descendo, passou um sufoco aqui, descendo, você soube que você chegou no 618, primeiro alvo de FIBO, vamos supor que você matou bem em cima. 14, praticamente 15 pontos nessa pernadinha aqui, ó, tá? No 6P, tá bom? Então vejam só vocês como que é muito mais claro. Aí eu pergunto para vocês, e este movimento aqui, como é que foi? Esse movimento já foi, na verdade não é esse não, é esse daqui, né? Esse movimento aqui já foi mais doloroso. Por quê? Porque teve essa embolação, enquanto que aqui simplesmente teve o candle padrão, que é diferente, certo? Na sequência ele desceu, teve um segundo candle de continuidade enquanto ele fez a embolação, desceu, fez a lateralização para depois subir. Aqui você já tinha atingido o alvo e já sabia que era hora de zarpar. Aqui já no nosso candle, a gente teve essa movimentação aqui, provavelmente você entrou por segurança nesse ponto, passou um calafrio danado aqui e seguiu viagem para baixo. E aí você viu que você passou a média de 200 períodos, na hora que ele começa a voltar, é hora de você matar aqui o seu movimento, tá? Outra coisa que a gente pode inserir aqui também, ó, é a VWAP, né? VWAP também é bastante importante aqui, ó. Vamos inserir a VWAP aqui, tá? No nosso gráfico, para que a gente tenha a VWAP nos auxiliando nos níveis aqui, ó. Estamos trabalhando debaixo da VWAP aqui, ó. Ó, ele veio para cima aqui, cutucou a média de 72, logo acima da VWAP. Aqui, onde é que ele fez? Aqui também ele passou acima do VWAP, ficou naquela, não sei se eu vou, não sei se eu não vou, e aqui também ficou. Então você vê que todo mundo faz um movimento muito parecido, só que quando você lança mão de candle padrão, e você sabe que você está numa tendência, que você lança a mão de um candle padrão, você não passa esse sufoco aqui, ó. Então, meu amigo, se você está tendo dificuldade de saber quando entrar no candle ou quando disparar uma entrada no gráfico do 6P, pode ser que vale a pena você testar o gráfico de Renko. Então, assim, não estou querendo convencer, nossa, Marcelo só fala de Renko agora. Não, o que eu estou querendo trazer para vocês é o seguinte, depois de muito estudo, eu avaliei todas as vantagens do primeiro, do segundo e do terceiro. E eu vejo que o Renko é disparado melhor. Tá? Você tem a vantagem dele ser atemporal igual ao 6P e você tem outra vantagem dele ser dele ter os candles padrões mais bem formados, ele tem um critério mais rígido para formar candle se comparado com o gráfico 6P. E nem se fala com relação ao gráfico do candles, porque apesar do candle te dar aquela sombra superior te avisando, vou continuar descendo, hein? É difícil você sentir essa movimentação, tá? Então, fica a dica para vocês testarem este modelo aí, para que vocês sintam se o Renko vai servir para vocês, tá? Então, a gente pode ver aqui, ó, onde é que está aqui? Aqui a média de 200 períodos atua de forma diferente dessa média aqui, tá vendo? E dessa forma aqui. Então, veja como que eu falei com vocês que as médias têm uma semelhança muito grande aqui, olha só, uma semelhança muito grande com o gráfico de candle. Então você usufrui de todos os benefícios do gráfico de candle que você já conhece, certo? Que você já conhece, mas você, ao mesmo tempo, você sente a maior facilidade de perceber possíveis momentos de entrada,
tá bom? Eu percebi com uma facilidade enorme, porque eu vi as entradas no gráfico de 6P. Eu vi as entradas no gráfico de 6P, porque olha só, vamos lá, eu uso indicadores, vocês sabem disso. No gráfico de candle, o indicador de swing trade para cima é melhor, porque quanto mais tempo você tem, não é? Quanto mais você vai ter mais players, mais volume, mais tudo. Então você tem mais essência no candle. Quando você está falando em day trade, já mudou muito. Você não tem muita gente brincando, você não tem muito volume brincando. Então o que acontece? Eu digo ali na movimentação do tique ali, né? Eu digo nisso, que tem muito volume, tem, mas não ali nos tiques, tá? Varia muito. Então o que acontece? Os indicadores acabam se distorcendo se comparado com o swing trade. Por isso que de swing trade para cima, meu gráfico padrão é gráfico de candle com todos aqueles indicadores que eu faço toda manhã análise para vocês. Agora, quando vai para day trade, eu vi que ele não servia para mim, porque na hora que ele me dava o sinal que eu falei, esse sinal é bom, ele já voltava. Eu falei, putz, me pegou. Então eu falei, para aí, vamos estudar, vamos estudar. Estudei tudo que eu podia do gráfico de candle e ele não, para day trade, ou seja, de novo, gente, eu comecei literalmente do zero, porque eu fui entender a diferença entre por que swing trade para cima, o gráfico está me ajudando muito, os indicadores me ajudam muito e no day trade não ajuda. Então eu percebi que realmente era uma coisa complicada. Então eu comecei a estudar um pouco mais e achei então o gráfico 6P, né? Que a gente sabe que o Herman Greb é, é o grande divulgador desse gráfico. Fui lá, estudei a técnica dele, por eu conhecer análise técnica e aplicar de forma estratégica. Eu não fiz o curso dele, eu fui vendo tudo que ele fazia e montei meu ambiente e fui tirando dúvida com cada vídeo que ele fazia, e no final das contas eu acabei conversando com um amigo meu, ele tirou as últimas dúvidas de algo que eu não sabia se eu estava fazendo certo, e eu estava fazendo certo. Então, beleza. Aprendi o 6P, fiquei fascinado com esse negócio atemporal, fui para cima, papapá, e aí essa lateralização começou a me pegar. Por quê? Porque como eu eliminei tempo, eu comecei a ter só preços, os indicadores dispararam. Falei, cara, no day trade os indicadores estão me dando show agora. Eu gravei até um vídeo falando sobre isso. Só que depois disso eu comecei a ver a dificuldade que eu tinha para lidar com lateralização. Você tem que comer a batida de mercado para você conseguir tentar acertar o ponto. Obviamente que tem a tendência, né, a estrutura de preço, que nada mais é do que topos e fundos e tal. Então, assim, eu falei, cara, como é que eu faço? Foi então que eu resolvi voltar atrás e estudar mais o gráfico de Renko, simplesmente por causa deste padrão. Eu falei, cara, o gráfico sempre faz uma soma na hora de reverter. Vamos estudar aquilo lá? Fui, estudei, assisti a vários caras que fazem análise com Renko, né, que fazem day trade com Renko, mas eles nunca fizeram um vídeo que eu estou fazendo aqui agora, esse vídeo aqui para vocês, para mostrar para vocês a diferença entre eles e por que o Renko é absurdamente melhor do que os outros. Tá bom? Então tá aí a diferença para vocês. Espero que vocês gostem. Espero que vocês tenham facilidade, assim como eu estou tendo. Hoje eu consegui fazer 17 pontos em 30 minutos. Na verdade, eu fiz muito mais, né? Porque nos 30 primeiros minutos do pregão, tava um samba canção danado, eu perdi 17 pontos. E aí foi indo, eu fiz 34 pontos, paguei 17 e fiquei com mais 17. Quando eu fiz mais 4 pontinhos, que era para fechar o dia com 21, o que aconteceu? Eu fiz uma operação vendida e apertei compra. E puf, eu fui lá e matei com 4 pontos. Quando eu olhei, puta, caiu. Aí, putz, apertei o botão errado. Postei lá até no meu Telegram para a galera ver, tá bom? Então, assim, faz parte do show. Mas olha só, eu tenho tido uma facilidade enorme com o gráfico de Renko e eu estou compartilhando isso com vocês. Provavelmente não tem muito mais do que eu falar para vocês sobre Renko, né? Provavelmente só operação mesmo, mas eu fiquei devendo claramente para vocês esse esquema padrão de reversão, de continuidade, por que eles facilitam a minha vida e comparando os 3 principais gráficos do mercado, por que na minha opinião, day trade, o Renko ganha disparado, tá bom? Se você ficou até o final desse vídeo, eu agradeço muito a sua consideração. Deixa o like bacana para mim, siga-me se você ainda não é
meu seguidor, e ajuda a gente a divulgar esse canal. Pega o link, joga para a galera, chama todo mundo para dentro, tá bom? Se você tiver alguma dúvida, deixe seus comentários aí embaixo, eu respondo cada um dos comentários, tá bom? E eu, conforme for sua dúvida, posso até gerar um vídeo novo, ok? É isso aí. Com mais essa dica na mão, agora é show, sabe? Fique com Deus. Aquele abraço.